Olá, estamos hoje com mais um episódio, mais uma entrevista para o nosso podcast Cartas de Luz. É com imensa alegria que iniciamos mais essa tarefa, mais essa conversa, que eu tenho certeza que será maravilhosa. Antes, porém, quero lembrar a todos, apenas lembrar, porque todos já me conhecem, que meu nome é Rosana Silqueira Paixão e eu faço as entrevistas, sou criadora deste podcast e que tem por objetivo divulgar a nossa querida doutrina espírita. Hoje, como eu já disse, com muita alegria, abrimos o nosso coração para falar de um assunto muito maravilhoso, um assunto sublime, que é a missão mais sublime que Deus atribuiu ao ser humano na Terra. Então, para que vocês não fiquem muito tempo esperando, sem maiores delongas, quero apresentar para vocês a nossa querida convidada, Keila Zoppe. Keila, muito bom dia. Bom dia, Rosa. Tudo bem, minha amiga, minha Graças a querida, Deus. Tudo bem? companheira da doutrina, de jornada, de caminhada? Keila é uma amiga muito querida, ela já esteve conosco logo no início, os nossos primeiros episódios, e olha, Keila, como ficou gravado na minha mente. Você falou sobre justiça divina, não foi? Foi isso mesmo, Rosa. Muito Ai, mas foi especial muito esse bom, dia mesmo. muito bom mesmo. Então, Keila, é um prazer receber você aqui. E antes que você se apresente melhor, né, fale de você mesma, que eu gosto sempre de deixar o próprio convidado falar dele próprio, eu quero que todos nós prestemos atenção, elevemos o nosso pensamento para nos conectarmos com essa energia maravilhosa que abraça todos nós neste momento. É uma energia pura, vinda das esferas mais evoluídas, mais altas. E é o próprio Jesus que nos aperta, nos acolhe nesse abraço de luz. Obrigada, Jesus, por este momento, por esta partilha. Obrigada por este trabalho. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e que o Mestre possa nos intuir e possa nos dar oportunidade de trazermos aqui um diálogo fraterno, um diálogo amigo, mas, sobretudo, um diálogo esclarecedor. Muito obrigada, Jesus. Graças ao Pai. Então, Keila, nós já sabemos, porque já conhecemos você, que você é médica, ginecologista. Sabemos que você é espírita, já com uma trajetória marcante a trabalho da doutrina. Sabemos que você é palestrante espírita e sabemos que você é uma amiga, uma companheira muito fiel. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais de você e cumprimentasse naturalmente, falasse alguma coisa aí para os nossos internautas, para os nossos amigos. Com você. Bom dia, Rosa. Então, como você mesmo já disse, meu nome é Keila Zoppe, eu sou ginecologista e obstetra e trabalhadora da Casa Espírita Paula de Tarso.
Sou palestrante, evangelizadora num projeto social que a nossa casa tem, que é no Santo Amaro. Trabalho com a mocidade lá. E na parte profissional, eu amei esse tema, foi um presente esse tema que você sugeriu que nós falássemos, porque eu vivo ele constantemente, né? Inclusive, eu acompanho meninas que antes de ser mãe eram minhas pacientes, faço todo o pré-natal e depois acompanho na saúde da mulher essa mulher aí ao longo da sua caminhada. Então, eu consigo identificar o que representa a maternidade, né? A virada de chave na vida de uma mulher, que é a maternidade. Então, assim, é com muita alegria, com muita emoção que eu vou falar desse tema contigo, à luz da doutrina espírita, mas carregando comigo todas as experiências que essas meninas compartilham comigo. Ai, Keila, que bom, que legal. Então, a Keila já falou, mas o nosso assunto de hoje é sobre a maternidade. Ser mãe é ensinar sem palavras, às vezes, vigiar sem descanso, amar sem medida, sem fronteiras. É ser abrigo na tempestade e farol nas madrugadas da dor. É viver 1000 vidas em um só corpo. Sorrir com o coração cansado. Oferecer tudo sem pedir nada. Já nos ensinou um espírito de alta envergadura moral que no coração materno reside a força mais poderosa de renovação do mundo. E ainda um outro trabalhador nos diz com imensa ternura que o amor de mãe não morre, apenas muda de plano. Mesmo depois da morte, continua velando, sustentando e orando. Hoje, nesse episódio, acolhemos todas as mães, as que embalam nos braços e as que velam em oração, aos que choram em silêncio e as que já partiram, mas ainda vivem em cada lembrança amorosa. Celebramos neste mês de maio a maternidade em todas as suas formas, biológica, espiritual, adotiva, invisível e eterna. Porque onde houver um coração que ama como mãe, ali estará a presença viva de Deus. Keila, eu vou ler para você a cartinha da nossa amiga internauta, que nos solicita aqui respostas, e ninguém como uma mãe para responder aos questionamentos dela. Diz ela o seguinte: olá, equipe de Cartas de Luz. Desculpe. Meu nome é Ana Cláudia Menezes de Andrade. Tenho 39 anos, sou professora, moro em São Luís do Maranhão e sou mãe de 2 meninas. Estou escrevendo com o coração apertado, tentando transformar em palavras um sentimento que carrego em silêncio há algum tempo. Sempre quis ser mãe, diz ela, e quando minhas filhas chegaram, eu senti um amor intenso, inexplicável. Mas com o passar dos anos,
junto com esse amor, veio também um cansaço profundo, uma angústia difícil de explicar. Me sinto sobrecarregada. Sinto culpa por não ser a mãe que eu idealizei. E pior, muitas vezes, me sinto perdida no papel que a vida me confiou. Tenho buscado respostas e consolo na doutrina espírita. Leio o Evangelho, assisto palestras e comecei a entender que existe algo maior por trás desta jornada. Mas ainda tenho muitas dúvidas que gostaria de dividir com vocês e com os convidados do programa. São questões que talvez ajudem outras mães que também carregam dores e aflições parecidas. A carta, Keila, é essa. E aí ela começa a formular as questões que eu vou lendo e aí você vai comentando, etc., né? Como você já sabe. Aí na pergunta número 1, ela diz assim: a maternidade é sempre uma missão espiritual? Ou às vezes é uma prova ou uma expiação? Com você. Rosa, sim, é sempre uma missão. A primeira pergunta dela. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, tem essa questão, né? Se a gente pode considerar a missão maternidade ou paternidade, pensando no casal também, como uma missão. E a resposta é categórica. Sem contestação, é uma verdadeira missão. Outros exemplares, com outras traduções, passam para a gente assim: sem contradita, é uma missão. Então, sabemos que é uma missão e também um grande dever dos pais, que Deus colocou esses pais para ser os tutores dessas almas que chegam, né, no planeta Terra, para nós dirigirmos essas almas para o caminho do bem. E também pode ser uma prova ou uma expiação. Depende da situação e das necessidades individuais de cada espírito. A maternidade, em sua essência, é uma oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento espiritual da mãe e da criança que chega. Seja através do amor incondicional, da paciência, da dedicação, ou da experiência do processo de cuidar de um outro ser. Então, sim, podem ser uma outra coisa ou mais, né? Ou expiação e também uma prova, mas é sempre uma missão. Entendi. O Keila, inclusive, na obra de André Luiz, essa questão da prova e da expiação, ela é tão abordada, né? Em várias obras a gente verifica esses casos, né? Essas hipóteses em que seres resolvem receber o outro, né? Em seu colo materno e vêm com esse objetivo, né? Geralmente para a reconciliação, não é isso? Sim, é isso mesmo, Rosa. Quando prova, né? Essa mãe, ela precisa superar dificuldades, desafios, né? E até sofrimentos para evoluir espiritualmente. Essas provas, elas podem ser das mais variadas: problemas de saúde, problemas financeiros, de relacionamento, e isso exige da mãe força, coragem, perseverança, né? A superação dessas provas fortalece esse espírito materno, né? Ela aprende a lidar com as adversidades, desenvolver qualidades, ser mais resiliente. E quando o expiatório, né, essa vivência, ela entra de encontro aí com consequências de ações do passado, né? A gente entende a expiação, a gente estuda que a expiação é algo que a gente vive nessa vida,
mas que ela foi causada, gerada em outra vida. E essa expiação pode envolver necessidades especiais, por exemplo, do filho, né? Ou até problemas maternos mesmo, dificuldades, problemas de saúde, e que vão exigir aí da mãe um esforço extra. Ainda mais, que a gente já sabe que a maternidade é aí um grande desafio, né? E a maternidade expiatória ainda mais. Mas é importante lembrar, Rosa, que a expiação, ela nunca é um castigo divino. Isso é importante dizer, porque para quem ainda está começando a estudar, né, a doutrina espírita e tal, então quando fala em expiação, algumas filosofias espiritualistas falam sobre karma, né, experiências kármicas, traz aquele peso para quem não está muito familiarizado, e aquela ideia onde Deus está, digamos assim, está cobrando algo, né, do passado com uma mão punitiva, com uma mão pesada, como algumas religiões costumam pregar. E o espiritismo, ele não tem essa visão, tá? Então, não é o karma ou a expiação não é um castigo de Deus, tá? É uma vivência que a mãe tem, é a vivência das consequências de atos, né, anteriores, que faz com que ela tenha a oportunidade de aprender, de evoluir, de se libertar de vícios, de padrões de comportamentos negativos, padrões os quais determinaram, nessa vida atual agora, essa experiência a qual ela está passando. Correto. Então, expiação não é sinônimo necessariamente de punição. Não é sinônimo de punição. É sinônimo de nos encontrarmos com as consequências das escolhas que nós fizemos um dia, seja nessa vida atual, seja em vidas anteriores, tá? E vidas anteriores, no caso da expiação. Ok. Nossa, que bom. Muito esclarecedor. Ela pergunta, Keila, a questão número 2, como o Espiritismo pode nos ajudar a lidar com esse esgotamento emocional que tantas mães sentem? Rosa, e sente mesmo, porque por mais sonhada que seja a gestação, é uma jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Para quem trabalha fora, para quem esgota mesmo, é difícil mesmo, é repleta de flores, mas é repleta de dores a experiência da maternidade. Então, é muito comum. E o Espiritismo nos ajuda a lidar com isso, ampliando a perspectiva que a gente tem de vida. Né? A ideia de que a maternidade é uma missão essencial, de que a maternidade é um instrumento de Deus. Isso traz um senso de propósito, um valor a essa experiência materna que a gente passa. A crença da reencarnação, o processo espiritual, né? O progresso espiritual pode ajudar a lidar com a dor, com o sofrimento, com sabedoria e com fé. Apoia e consola a mãe, o Espiritismo, diante das dificuldades e dos desafios da maternidade. Então, o Espiritismo nos ajuda muito a lidar com esse esgotamento espiritual, porque nós sabemos, né, espiritual, emocional, que nós sabemos que é uma jornada dificílima e é a maior missão que nós estamos vivenciando na encarnação. E essa percepção aí maior, importantíssima, e que não são só flores, que trazem aí muitos desafios, nos faz entender que esse processo acontece com todas nós, mas que esse amor que Deus planta no nosso coração faz com que a gente supere cada dificuldade. Por mais difícil que seja, o amor é a principal virtude que faz com que a gente vá superando e vá progredindo e vá melhorando
nessa função, aprendendo a cada dia e melhorando a cada dia na função de ser mãe. É preciso realmente, né? Muita fé, muita força interior, muita resiliência, não é, Keila? Para que a gente passe, né? E lembrando que a maternidade é para a vida toda, né? Sim. Além da vida, digamos assim, né? A gente, assim, como mãe, você deve sentir isso, né? E a gente vê todos os exemplos, né, de todos os tempos, que mãe nunca deixa de ser mãe. Aliás, você disse aí no início uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu disse assim que mãe nunca deixa de ser mãe, né? E que esse sentimento também envolve, de qualquer maneira, envolve a paternidade. Sim. Né? E é bom que a gente lembre isso também, né, Keila? O apoio paterno, sem sombra de dúvida, é fundamental, né? Exatamente. O olhar do pai, eu acho que até mesmo essa questão da perspectiva, né, que o Espiritismo nos dá, o homem ter essa perspectiva da função feminina, colocá-la no seu devido lugar, onde a função, a missão maternidade é fundamental, alivia bastante a nossa jornada, né? A jornada, muitas vezes, que a gente, inclusive, depois da maternidade, tem que dar uma diminuída, uma aliviada na jornada que a gente tem como profissional, por exemplo, né? Na faculdade a gente estuda muito, depois se forma, dá aquele gás, trabalha muito, está querendo fazer o pé de meia envolvido com as partes materiais, tal, financeiras, e depois que a gente se torna mãe, para que a gente consiga exercer esse papel da maneira como tem que ser, com a seriedade, com a sabedoria como tem que ser, muitas vezes a gente abre mão de muitas coisas, de tempo, do ócio, né, do lazer, e às vezes diminui jornada de trabalho para conseguir exercer esse papel fundamental da mãe no lar. Então, o homem ter essa percepção, né? O marido ter essa percepção, tá junto, exercer o papel que de direito é dele, né? De dever também, o papel do ser o provedor principal, de ter a força, de ser a proteção desse lar, dessa família, torna essa jornada mais leve. É verdade. É interessante, Keila. Há muito tempo eu fazia parte de um outro centro espírita, em outra cidade, e eu era da equipe de atendimento fraterno. E certa vez nos chegou uma senhora muito jovem, muito bonita, mas assim muito sofrida. Nós éramos 3 para o atendimento. E propôs uma questão assim que nós achamos assim bem comovente. Ela era uma profissional de grande sucesso, estava fazendo grande sucesso, e ela tinha um desafio imenso, porque ela tinha 2 filhos, eram 2 crianças, uma tinha, me parece que 3 e 4 anos. Era mais ou menos essa a idade, respectivamente. E ela estava num momento muito difícil, porque as crianças todas 2 eram hiperativas, muito hiperativas. Naquela época não tinha ainda aquele diagnóstico, aquela questão do autismo, isso tem muitos anos. Mas hoje talvez fosse até o caso, não sei, não conheço bem o assunto. Mas, então, os 2 eram hiperativos e já estavam, ela já sentia, inclusive, problema em relação a eles nas escolas onde eles estudavam. E era uma tristeza para ela, segundo ela mesma narrava. E aí ela começou a procurar profissionais para ajudá-la, procurar médico, procurar psicólogo, etc. e tal, até que ela encontrou um psicólogo que tinha um conhecimento, eu não sei se era espírita, mas era
de uma religião, ou tinha uma certa religiosidade. E aí, então, depois de ouvi-la, e ela naquele sofrimento doido, ela contando para a gente, então ele disse para ela assim, calmamente, você precisa, o que as crianças precisam é de ter mãe, você não é mãe. Então ela ficou abaladíssima, onde que ela estava falhando, sofreu muito e ficou envergonhada, segundo ela. Ela se sentiu muito culpada, muito envergonhada. E a sensação pior que ela teve e que estava tendo naquele momento, Keila, era de que ela não gostou da resposta, sabe? Achou que aquilo era um exagero e que então ele estava propondo para ela parar de trabalhar. Por que ela estudou? Por que ela fez uma faculdade? Por que o pai obrigou ela a estudar tanto? Foi para fora, já tinha estado até fora do país, se especializando. Por quê? Né? Então, que Deus era esse? Que depois te bota uma trava em forma de crianças. Na verdade, Rosa, eu entendo assim como mãe, como profissional também, que a gente vai aprendendo a ser mãe sendo, né? Não tem aí manual. Mas, inclusive, essas doenças hoje que são feitas, o diagnóstico, e muitos diagnósticos, você citou o autismo, e tem o TDAH, e várias outros diagnósticos que não existiam antigamente. Nós sabemos hoje, através da ciência, que ela tem relação, algumas delas, como TDAH, dificuldade hoje em dia no aprendizado, na leitura, tem muita relação com o celular, por exemplo, né? Com essa novidade aí que tem para a gente. Eu falo novidade porque todas nós, acima de 40 anos, nós vivemos uma infância que não tinha celular, que não tinha nem a televisão a nosso mercê, ao nosso gosto, porque geralmente tinha uma televisão, era o pai, né, que tinha o poder aí do controle da televisão, ou a mãe. E hoje, pelo fato da gente trabalhar fora e nós precisarmos, né, de um apoio em casa, uma babá, um familiar, alguém, o que acontece? Se for alguém que nós estamos terceirizando, né, a educação dos nossos filhos, porque dependendo da quantidade de tempo que a gente fica fora, a gente pode dizer como terceirizar a educação dos nossos filhos, sim, porque muitos de nós, até que nas cidades menores, né, Montes Claros ainda é uma cidade que dá para ter uma qualidade de vida, a gente muitas vezes consegue almoçar em casa, consegue chegar no final do dia e ainda ter um tempo de qualidade com os filhos. Mas eu, por exemplo, eu me especializei no Rio de Janeiro, numa capital. Nas capitais, geralmente os pais saem muito cedo e voltam à noite para casa, não tem a oportunidade de almoçar com os filhos. E aí, dependendo da pessoa que é a nossa âncora, o nosso apoio para a educação dos nossos filhos, se não for alguém que tenha essa percepção da importância nesses primeiros anos, e digamos aí, talvez para sempre, né? Mas principalmente nos primeiros anos da infância, de um olhar atento, de um direcionamento, essas crianças elas passam horas esquecidas no celular, na televisão, com um impacto muito profundo no comportamento dessas crianças. Eu vivi uma experiência pessoal, Rosa, onde o meu primeiro filho teve uma dificuldade na leitura. E isso porque eu sou uma mãe de cidade pequena, que almoça em casa, que está sempre em casa, que tem a orientação da doutrina espírita, né, da nossa função tal. Mas teve uma dificuldade na leitura, onde a profissional virou para mim e falou assim: Keila, você precisa tirar a tela, totalmente a tela. Porque hoje as crianças estão sendo hiperestimuladas, neurologicamente hiperestimuladas, com programas que tem muita cor, muito movimento, muita ação, e acaba que todo o resto fica desinteressante para a criança. Né? Um livro é desinteressante, uma história que você vai contar é desinteressante, comparado
com os programas infantis que eles têm acesso, em grande quantidade, né? Em grande período de tempo, né? Porque, assim, um período ou outro, talvez não tenha esse impacto todo, mas em muitas casas, em muitos lares, e sem julgamento, porque cada um é o pai, é a mãe, cria da maneira que dá, que é possível, né? Sempre pensando naquilo que é possível para cada um, mas em alguns locais a gente observa, e isso também já aconteceu no meu lar, de ter funcionária onde as próprias crianças falavam, não, ela dá, mamãe, ela dá o celular para a gente. E aí, assim, e era uma regra em casa, de não poder o celular dia de semana, exatamente por causa da orientação da psicopedagoga, e que depois dessa mudança de hábito, e aí a gente vai prestando atenção que realmente essa jornada, quando é muito longa da mulher no mercado de trabalho, você não consegue ter o controle ideal da sua casa e da criação dos seus filhos, e é aí que muitas vezes, né, entra no que o médico falou para essa mãe, né, que recebeu essa notícia como um choque, e é assim que a gente recebe mesmo, que ela precisava ser mãe. Na verdade, ele falou de uma maneira assim, talvez faltando um pouquinho mais de sensibilidade, né, um pouquinho mais de empatia, que a gente como mulher, se colocando no lugar dela, falaria de uma outra forma, né? Talvez. Mas que, na verdade, a grande mensagem é essa, não é que a gente precise deixar de trabalhar, que a gente não possa ser profissional, você eu sou, enfim, a gente convive com inúmeras mulheres que são e que fazem um trabalho muito bem feito como mães, e eu estou aqui encarando a maternidade como um trabalho, né? Que eu acho que é o maior desafio da vida da gente, e também porque a gente não tem faculdade que prepara a gente para isso, né? Como profissional, eu tive a faculdade, mas como mãe, eu não tive a faculdade de ser mãe. E aí, muitas vezes, a gente se vê, assim, nessa saia justa aí, e precisa, sim, diminuir a jornada de trabalho para podermos dar essa maior atenção aos filhos e para podermos ter mais paz, porque grande parte desse esgotamento, dessa angústia que a mãe sente, são as necessidades, ou talvez pseudo-necessidades, que nós mesmos vamos criando com o decorrer da nossa jornada. Às vezes eu pego algumas mães, né, no trabalho, professoras, médicas, policiais, né, aquelas que fazem mais de um turno de trabalho, mais de 2 turnos de trabalho, em que se realmente não for revisto esse turno de trabalho, a mulher, a mãe, ela começa ou vai começar a desenvolver algum problema de saúde, algum distúrbio mesmo, psicológico, depressão, ansiedade, por causa dessa sobrecarga que vai acontecer. Então, é por isso, mais uma vez, né, Rosa, que o olhar do marido, de quem está ao lado, do pai, é super importante. Um olhar mais caridoso conosco, mais compreensivo conosco, que nós, né, precisamos, porque nós não somos mulheres maravilhas, e às vezes a gente tenta ser, e é aí que a gente se enrola. Exatamente. Ô, Keila, e como você diz, não tem uma faculdade, né, para prestar essa capacitação para as mulheres, né? Como também Hermínio de Miranda nos lembra uma questão também interessante. Os filhos não vêm com manual. Verdade. Como poderia vir, né? Aí agora, que desafio, né? Que desafio, é um super desafio, mas a graça de ser mulher é essa, né, Rosa? Desafios, muitos desafios importantíssimos. Que se a gente puder lidar com eles, nós vamos crescer e amadurecer muito. É claro. Ela pergunta aqui, Keila, se existe um caminho seguro, certo, em que a gente possa reparar os nossos erros durante, né, ou na criação dos nossos filhos. Sim, Rosa, existe sim. Na verdade, assim, todos vamos errar, né? Todos vamos
falhar em algum momento, porque nós também somos espíritos em formação. Os nossos filhos são, as almas que nós recebemos e que Deus nos confia para orientá-los, para, né, sermos os tutores desses filhos, estão em processo de aperfeiçoamento, de aprendizagem, e nós também somos. Nós, adultos, mães em especial, que é o tema, né? Nós também somos espíritos em aperfeiçoamento. Então, a culpa que a gente carrega, muitas vezes, é por não ter essa percepção de que nós estamos a caminho da perfeição, mas ainda não é para agora. O Espiritismo nos ensina que nós, né, somos espíritos que vamos chegar à perfeição. Somos perfectíveis, mas ainda não somos, né? E o caminho para que a gente consiga aí mudar de rota, corrigir os erros, é aceitar essa imperfeição, que somos imperfeitos, mas não nos vencermos a ela. Analisarmos qual é o ponto que tem que ser melhorado, fazer um mergulho aí muito sincero em nós mesmos, né, para reconhecer esses erros, essas falhas, e ir melhorando. Ir tentando mudar naquele sentido onde a gente acha que precisa melhorar. Constantemente. Tem momentos que nós vamos fazer melhor, tem momentos que nós vamos novamente sentir aquela culpa, sentir que falhou, né? Mas com a orientação da doutrina, a gente entende que a culpa, ela não é um processo benéfico para a nossa evolução. Ela até pode servir de ponto de partida, né? Vi que errei, experienciei a culpa, mas aí eu vou usar aquilo como ponto de partida para a mudança. E vou começar a me transformar. A prática do bem, ela é fundamental, né? Então, é o exercício de tentar fazer o bem o tempo todo, o melhor o tempo todo, para que a gente vá aí, digamos assim, nos fortalecendo e cada vez mais nos tornando mais aptas a acertar mais e errar menos. Mas que nós vamos errar, Rosa, isso daí é inevitável. Nós vamos errar. E que saibamos reconhecer o nosso erro e que saibamos mudar, no meio do processo, essa rota para um caminho que a nossa percepção nos mostra que seja o acerto. A qualquer momento podemos corrigir os nossos erros. Nessa e até mesmo em uma outra vida, uma outra encarnação, se por um acaso formos pegos aí de surpresa por o término da nossa missão materna e pela desencarnação. Ainda assim, o amor a gente leva além túmulo e o compromisso também que muitas vezes a gente assume, olha, eu não fui a melhor versão que eu poderia ser de mãe. O Senhor Deus nos concede e me concede o direito de continuar minha trajetória. Muitas vezes, em uma outra vida, a gente vem novamente como mãe, e às vezes novamente como mãe daquele mesmo espírito, para continuar aquela trajetória da melhor forma possível. Graças a Deus que é assim, né? Que quando a gente compreende isso, principalmente quem carrega, né, essa culpa, é uma das formas de ir se livrando mesmo, né, dessas amarras, dessas culpas, né, porque todos nós somos muito falíveis, né, e o caminho, como você disse, é esse mesmo, da autoobservação, do autoconhecimento, né, do estar presente aqui e agora, do acompanhamento, né, é a própria vida que vai nos apontando, né, as soluções, as diretrizes, não é? É isso mesmo. E aí, ela pergunta aqui, né, de uma coisa muito sensível, dizendo assim, a oração pode realmente fortalecer o vínculo entre mãe e filho, especialmente nos momentos difíceis? Rosa, a oração,
é uma força poderosa. Como diz Chico Xavier, né? Chico tem uma frase que eu acho que é uma das mais conhecidas dele, porque ele trabalhou muito tempo, né, no amparo e no consolo materno. E ele fala que a oração de mãe arromba as portas do céu. Então, assim, mostrando para a gente do poder da oração. Quando a gente adentra nessa missão de mãe, nós estamos amparados, nós não estamos sozinhas. Nós estamos amparadas por Deus. Nós temos o nosso anjo guardião, mentor, né, guia espiritual, seja lá a designação que cada um dá. Nós temos muito mais, nós temos uma falange de espíritos de luz torcendo para que nós possamos nos sair bem nesse missionato de mãe. Então, nós podemos recorrer a esse recurso, sim, intercedendo por nós mesmos, a inspiração, intercedendo pelos nossos filhos, pedindo proteção, até mesmo pedindo a cura, que se for, né, de nosso merecimento, ela ocorrerá, fortalecendo essa conexão com os planos superiores, que é uma das grandes forças femininas, é essa conexão com o alto. A gente aprende nas obras espíritas que uma das funções maternas é essa conexão, digamos assim, vertical com os céus. Os primeiros princípios, né, morais, as primeiras orientações somos nós, mães, que damos. E cabe a nós esse laço vertical com os céus, que a gente adquire através da prece, através do pedido sincero. Eu acho que não tem prece de mãe que não esteja aí impulsionada com o sentimento. E a gente aprende que a oração, ela só tem realmente força quando ela é impulsionada pelo pensamento, pelo sentimento, pela emoção. E a maternidade, por si só, ela nos faz seres mais sensíveis, mais emotivos, estreitando essa conexão. Então, o pedido de mãe sempre é um pedido carregado, fortalecido de amor, de confiança, de fé com o plano espiritual. Então, sim, fortalece o vínculo entre a mãe, o filho e a espiritualidade. É interessante quando você fala isso, respondendo a essa pergunta, Keila. Eu me lembrei aqui, sabe de quem? De Santo Agostinho e da sua mãe Santa Mônica, né? Foi exemplo vivo, né? Que ela, quanto tempo aquela mulher orou, né? Para que o seu filho encontrasse o verdadeiro caminho. E hoje ele aponta esse caminho de maneira extraordinária, né, para tantos milhares e milhões de almas. E no livro que ele nos trouxe, né, que ele deixou para a gente como um guia, a Confissões de Santo Agostinho, ele mostra muito disso que nós estamos falando, Rosa, né, do erro, né, do espírito falível que somos e como a gente pode retomar essa rota a qualquer momento. Ele mostra a transformação dele, sempre com o apoio, com as orações da sua mãe, né, que pela Igreja Católica é conhecido como Santa Mônica, né? Exato. E assim, o quanto ela foi fundamental para que ele realmente encontrasse esse caminho através das suas orações e das suas intervenções, né? Ela intervinha no plano espiritual, intervinha no plano aqui carnal, e falava com um, e falava com o outro, e apresentava Agostinho para padres, para sacerdotes, e ela movimentava aí todos os recursos que ela tinha e viajava e aparecia de surpresa e se preocupava com o filho já adulto, qual o caminho que ele estava tomando, né? Entendendo que ele estava com todo o potencial que ele tinha,
perdido, desperdiçando todo o seu potencial, e através aí da sua persistência, da sua abnegação, ela sim foi vitoriosa como mãe, recolocando ele aí no trajeto do bem, do bom caminho. Verdade. Pergunta também a nossa querida Ana Paula se o que a maternidade ensina ao espírito da mulher que reencarna como mãe. Nossa, Rosa. Ensina, assim, é o maior ensinamento, eu acho que é a maior lição que nós temos, o maior crescimento se dá nesse momento de nossas vidas, né? E Raul Teixeira, ele coloca para a gente uma frase que marcou bastante nessas pesquisas aí que eu estava fazendo a respeito dessa missão maternidade. Ele fala que, né, o ingrediente principal, o que a gente mais aprende é amar. O ingrediente principal é o amor. E ele põe que esse amor ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E se nós pensarmos aí, né, no espírito mortal que somos, desde aí do nosso ponto de partida ao ponto de chegada, ele desenrola isso como esse amor começa com um amor instintivo, esse amor materno, o amor, né, dos animais, da fêmea, é esse amor que leva a mãe a construir o ninho, a abrigar os pintainhos debaixo das asas, a alimentar esse filho com o que traz no bico, no âmago do estômago, as mães a limpar os seus filhotes com os felinos, né, no caso, com a sua própria saliva. Esse é um amor instintivo, o instinto de preservação que todas nós temos. Mas nós temos muito mais do que isso. Esse amor, ele vai além do instinto e ele vai se desenvolvendo junto com a nossa razão. Então, do instinto à razão, digamos, do instinto à perfeição, esse amor vai se desenvolvendo cada vez mais. E, dentre outras coisas que eu acho que é o desenrolar desse treinamento para saber amar, aquele verdadeiro amor que Jesus exemplificou para a gente, o amor incondicional, vem outras grandes lições, que é o sacrifício. A carta da Ana Cláudia começa com o esgotamento, né? Então, o sacrifício é outra grande lição que a gente aprende, né? As noites mal dormidas com os filhos recém-nascidos, as noites mal dormidas com os filhos adolescentes que ainda não voltaram para casa. Outra lição é essa dedicação que não para com o filho estando adulto, né? No animal esse amor cessa, esse cuidado cessa quando o filhote já está apto para enfrentar aí as intempéries da vida. Na vida humana, né? Na vida hominal, esse amor não cessa nunca. Então, essa dedicação, essa abnegação, esse devotamento que a mãe despende para com o filho é algo aí que vai além do túmulo, até nas obras, como você mesmo citou, de André Luiz, como ensina isso para a gente, essas mães, né, lá no plano espiritual, os filhos ainda encarnados e elas trabalhando, ou os filhos desencarnados, e elas muitas vezes em outros planos já querem voltar para prestar assistência a esses filhos. Então, amor, perdão, acolhimento, tantas lições valiosas que vão desenvolvendo virtudes em nós. Por isso que é um grande privilégio ser mulher, ser mãe, por mais difícil que seja. Mas se nós conseguirmos, né, exercer essa função materna com sabedoria, com amor, é uma grande impulsão aí para a nossa evolução espiritual, sem sombra de dúvida. Com certeza, né? Pergunta-nos a nossa querida também o seguinte: se
os nossos filhos nos escolhem antes do nascimento deles, né? É uma boa pergunta, né, Rosa? A gente sabe que ninguém erra de endereço, né? Pela doutrina espírita. Nós sabemos disso. E sim, os nossos filhos podem nos escolher, assim como nós, mães, podemos escolher os nossos filhos. A questão é que existe um planejamento espiritual, um planejamento reencarnatório. Antes mesmo de nós estarmos aqui, nós temos todo um planejamento que algumas vezes são escolhas nossas, outras vezes são orientações de espíritos onde está num nível de evolução superior ao nosso, e aí eles, né, nos convence que aquilo é importante para nós, para que nós possamos vivenciar experiências importantíssimas para o nosso crescimento. Ou seja, né, o tempo todo a gente está falando de crescimento, de experiência, de evolução. Essa é a grande finalidade da reencarnação, da maternidade, né? Então, sim. E o que eu acho mais interessante, Rosa, na doutrina, é que Deus, na sua sabedoria suprema, a doutrina traz para a gente que não são só as nossas qualidades que muitas vezes atraem esses filhos para próximos de nós. Às vezes, as nossas dificuldades, as nossas falhas é o motivo principal daquela criança estar conosco. Um exemplo para ficar mais fácil, na questão 891 do Livro dos Espíritos, né? Ele traz, por exemplo, que às vezes os filhos escolhem uma mãe que não, né, um lar que não está estruturado, uma mãe que não é uma mãe, digamos assim, um exemplo de ternura, de dedicação, tal. Às vezes, muitas vezes é o filho que escolhe essa experiência exatamente por não ter sido uma boa mãe, ou um bom pai, ou até mesmo um bom filho. Malbaratou, né, a experiência de um lar estruturado, de um lar onde dava todo o apoio que precisa, e agora ele quer ou precisa vivenciar a experiência, né, de uma maternidade com mais complicações, com muitas complicações aí, para poder reestruturar os seus valores, dar valor àquela função da mãe na vida do filho. Então, assim, a gente aprende muito com a doutrina, e a gente aprende principalmente que nunca somos vítimas. Isso nos traz bastante resignação, seja para lidar com os filhos rebeldes, seja para aceitar uma mãe que, de repente, é uma mãe, né, que tem dificuldades em exercer o papel de mãe. Enfim, estamos sempre no endereço certo, Rosa. Ai, que maravilha. Pergunta-nos ela também por que que as mães, algumas mães, recebem filhos com temperamentos tão desafiadores. E continua perguntando, é algo de vidas passadas? Excelente pergunta também, Rosa. Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho o que seria um temperamento difícil, né? Para depois a gente avaliar se é algo de vida passada ou de agora, né? O temperamento de uma criança nada mais é que a maneira com que ela reage ao mundo, né? Como ela se expressa emocionalmente. É inerente ao espírito daquela criança que chega. Então, a personalidade, o temperamento já é algo que ela traz. É a aquisição aí dela mesma, é um patrimônio das conquistas, né, das vidas anteriores que essa criança traz. Mas a boa notícia é que, mesmo sendo um temperamento difícil, esse temperamento, essa personalidade, ela pode ser moldada pelas experiências, pelas interações com os pais e com o meio ambiente que ela vive. Então, a mãe, ela tem, né, desde o intraútero, ela já
passa o seu psiquismo, né? Os ensinamentos depois do nascimento, os exemplos, tudo isso influenciam significativamente o desenvolvimento de novos padrões de comportamento, que, por sua vez, interferem, influenciam significativamente o temperamento daquela criança. E aí, para continuar a resposta, eu vou fazer uma pergunta que Kardec fez para os espíritos superiores, né? Quando os filhos, a questão 892, Rosa, do Livro dos Espíritos, quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem este desculpa para o fato de não lhe dispensarem ternura, né? Já que esses filhos também não são ternos, carinhosos, responsivos a esse amor empregado. E os espíritos nos respondem, nos esclarecem, não. Porque isso representa um encargo que Deus nos confiou. É essa a nossa missão. E nos esforçarmos para encaminharmos os nossos filhos à senda do bem, ao caminho do bem. E aí vem a orientação. Ademais, esses desgostos, grande parte, com frequência, ele vem decorrente do mau feitio que os pais deixaram de, né, mau feitio dos filhos, que os pais não visualizaram e deixaram esse mau feitio e tomando curso desde o berço. Então, colhem o que semearam. Isso é forte, né, Rosa? É muito forte, mas a gente vê que com muita frequência esses espíritos, né, esses temperamentos mais difíceis, muitas vezes eles são decorrentes de uma má criação, de uma má orientação. Os filhos, eles vêm revestidos aí de uma graciosidade, né? São muito bonitinhos, são muito engraçadinhos. Então, quando criança, às vezes, a birra de uma criança, ela é fofa. Ela é bonitinha, dá vontade da gente rir, dá vontade da gente abraçar. Só que a doutrina nos mostra que a gente precisa estar muito atentos ao comportamento, ao caráter dos nossos filhos, que vai se mostrando, né? Um pouquinho mais, eles já na idade de 2, 3 anos, eles já começam a demonstrar a personalidade. E a gente precisa estar atento a isso. Na questão 582 do Livro dos Espíritos também, os espíritos respondem a Kardec também dentro desse tema, que muitas vezes nós pais, nós estamos muito preocupados, faz uma alegoria aí, em podar as nossas árvores do pomar para que elas possam crescer forte, repletas de bons frutos, e nós não estamos tão atentos e tão empenhados a podar o caráter dos nossos filhos quando começa a se manifestar. Olha o quanto isso é sério. Então, não é bonitinho a pirraça que o nosso filho faz, não é engraçadinho, né? A maneira malcriada que ele responde para os pais, para o coleguinha, né? Enfim, para os avós. Não é, nós precisamos estar muito atentos. A graciosidade dos filhos nada mais é que uma artimanha que Deus usa para que nós possamos amar de forma mais fácil, com facilidade essas alminhas que chegam. Mas isso não pode nos confundir. Esse olhar tem que ser muito atento. Então, muitas vezes, não são algo de vidas passadas, não. Tá? São consequências da criação de agora. E pode também ser, sim, algo de vidas passadas. Porque nós nos procuramos, as almas se procuram aí no plano espiritual pelas afinidades, e também nós nos amarramos, nós nos comprometemos pelas diversidades, digamos assim, pelas dificuldades também, né? Pelos desafetos. Então, também pode ser, sim, desafetos de vidas passadas, podem ser também, ainda no que foi dito antes, resgates de vidas passadas, né? Onde eu não desempenhei, ou o filho não desempenhou
aquela trajetória de vidas anteriores da melhor forma possível, tá? Mas a maioria das vezes, né, com grande frequência, são falhas de agora mesmo. Ela pergunta que como a doutrina espírita vê as mães que enfrentam a missão da maternidade sozinhas, sem apoio do companheiro ou da família. Nossa, se com toda a estrutura, né, é Não é? desafiador, a doutrina só logicamente vai acolher essas mães. Acolher com empatia, com amor, porque ela terá que ter muita força, muita resiliência, muito amparo para conseguir transpor os desafios que vão chegar, né? A doutrina, os centros espíritas têm uma rede de apoio muito bem estruturado, Rosa, com os estudos, com atividades, tá? Para que essas mães se sintam acolhidas. Eu, por exemplo, eu participo em uma das casas que eu participo, eu levo meus filhos para a evangelização infantil. Enquanto os meninos são evangelizados, as mães também estão estudando. E também obras relacionadas à família, à evangelização de nós mesmas. Nós estamos estudando o livro Constelação Familiar, agora recentemente, de Joana de Ângeles, ainda com uma profissional super competente, além de ser espírita há muitos anos, muito estudiosa, ainda é psicóloga infantil. Você imagina o trabalho que não é feito lá. Eu sempre brinco com as minhas amigas quando eu falo, gente, leva, vai, porque nós estamos tendo a oportunidade de ter terapia gratuita. Uma profissional excelente, baseada ainda aí na doutrina espírita, que a gente sabe o quão importante é para que a gente, né, consiga aí ter um olhar, uma visão, uma ótica mais madura em relação a esses desafios. Então, é o acolhimento. Grupo de estudos, organizações, muitas vezes, que até fazem trabalhos assistenciais, se for esse o caso, né, se a dificuldade for financeira. Enfim, tem muito recurso. A doutrina espírita tem muitos recursos aí de estar ajudando, acolhendo e apoiando essa mãe solo. Enfim, como disse você anteriormente, né? Não há vítimas. Não. Né? E é importante ir exatamente, né, para não como todos nós somos alunos. Todos nós somos aprendizes. É isso mesmo. Então, aprendamos, né? Aprendamos. Cada situação é um desafio. Então, como, né, se colocarmos no vitimismo, paralisamos. Exato. Né? E o pior de tudo é que isso vai refletir, né, no filho, na criança, no adolescente e no adulto, claro, né, quando ele estiver assim. Aí iremos falhar mesmo, né, Rosa? Iremos falhar. Aí falhamos. É verdade. Doutora Keila, ela, por último, na última pergunta dela, e eu já estou triste por ser a última pergunta, que eu queria ficar aqui o dia todo te ouvindo. Mas ela pergunta assim, e por fim, ela falando da carta, né? O que o Espiritismo nos ensina sobre o verdadeiro sentido de comemorarmos o Dia das Mães, o mês das mães, a quinzena das mães, etc. E pergunta assim, há algo mais profundo ou isso é apenas uma comemoração, digamos, né, diz ela assim, material nesta celebração? Há algo muito profundo, muito profundo. Nós aproveitamos no Dia das Mães, que sim, é uma data comercial, digamos assim, para refletir sobre a missão diária delas, né? Então, não, na verdade, é uma data específica, mas é
uma missão que não tem dia nem hora para ser exercida e que tem que ser lembrada a todo momento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para a gente aí, né, o honrar pai e mãe. O capítulo 14 fala sobre o honrar pai e mãe. Me colocando agora na posição de filha também, né, Rosa? Aonde a gente tem a necessidade de o tempo todo estarmos agradecendo, estarmos assistindo os nossos pais. Agora que eu sou mãe, eu sei a dificuldade que minha mãe passou, eu sei tudo que ela fez para que hoje eu estivesse aqui, né? Como mulher, como mãe, como profissional, como ser humano. Então a gente passa a dar um valor ainda maior quando a gente é mãe também. E a doutrina, o Espiritismo nos explica, né, nos mostra aí a mãe como um canal de Deus, que Deus utiliza para trazer as almas ao mundo. E nós somos preparadas, Rosa, para isso, para essa missão, independente da nossa condição social, independente da nossa conquista intelectual. Todas nós somos preparadas para isso. A Constituição Feminina, ela é propícia para ser esse canal. Nós temos aí desenvolvido em nós aí uma intuição maior, né? Uma sensibilidade maior, exatamente já nos preparando para a maternidade. Raul Teixeira fala que, eu gosto muito dessa frase dele, que ele fala que a maternidade é um processo de maior transe mediúnico que se tem história. Ele fala que são 9 meses aonde a gente filtra o psiquismo do filho, aonde a gente projeta sobre ele o nosso psiquismo, e aí já fazendo diferença no temperamento, no caráter, né, daquela criança que vai nascer. A doutrina coloca a mulher na real posição em que ela tem que ser vista. Tem uma questão também do Livro dos Espíritos, Rosa, 821, aonde Kardec pergunta assim: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os imortais respondem: sim, maior até. Porque são elas que educam os homens, porque é ela quem dá as primeiras noções de vida aos homens. Tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. É a mulher que desde o berço modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos. Nossa, que maravilha, que encanto. Essas frases são de Leon Denis, não são minhas, tá? Mas é de uma grandiosidade que tem que ser dita. Eu até fiz a colinha, coloquei aqui do meu lado, Yasli, porque eu não podia deixar de escrever isso. Maravilhoso. Porque, Rosa, ele nos traz, né, tem um artigo que é possível encontrar na internet, ele faz um apanhado aí, um sobrevoo sobre a história da mulher e da mãe, e é muito interessante, porque nos mostra que a mulher, lá nas civilizações, né, mais antigas, nas civilizações celta, grega, enfim, ela era muito valorizada, ela era vista como um ser quase que sublime, sabe? Ela era vista em toda a sua prodigalidade, em sua fertilidade, como representante da natureza, como tutora de bênçãos dos céus. E o Espiritismo vem resgatar isso, né? Porque a gente sabe que a mulher atravessa aí séculos, né? E atravessou, principalmente, mais ainda no século passado, uma posição que colocou em muita vulnerabilidade, né?
onde ela não tinha educação, não tinha voz ativa, foi subtraído aí da mulher o principal, o mais bonito que ela tinha, né? Que era essa função sublime de ser canal divino, né? De educação da humanidade, digamos assim, né? Ampliando as nossas vistas, né? Como sendo facilitadoras e co-criadoras aí junto com Deus. E aí o Espiritismo vem e recoloca a mulher nessa posição novamente, né? Principalmente quando se fala da maternidade, as coloca como instrumentos divinos. Então isso é grandioso, isso dá toda uma percepção, uma perspectiva bem profunda em relação ao que precisamos fazer com essa responsabilidade de sermos mães. Keila, a nossa Ana Paula tem um nomezinho bem grande, Ana Cláudia Menezes de Andrade. Ela finaliza a cartinha dela dizendo o seguinte, e que carta, né? Dizendo o seguinte: peço que acolham essas perguntas com carinho, meu Deus, e que as respostas tragam luz não só para mim, mas para todas as mães que amam profundamente, mas às vezes não conseguem mais sorrir. Muito obrigada por esse espaço tão necessário. Com carinho, Ana Cláudia. Ana Cláudia, estão aí as respostas da nossa querida Keila. E eu acho que não só você, mas todas nós ficamos iluminadas. Iluminados e iluminadas. Porque para a espiritualidade, né, o sexo é só uma questão de estado. Bom, minha querida, agora o Cartas de Luz, não Rosana, mas o Cartas de Luz, quer pedir a você que, ao deixar as suas palavras finais, as suas considerações, deixe para nós mais um pouco desta luz que você traz, deixando para todos nós uma mensagem a todas as mães, neste mês e em todos os dias. Pode ser? Pode ser, Rosa, mas eu vou só fazer um adendo aí, essa luz que vem do alto, né? Essa luz que vem de Deus através de obras, através aí de outras pessoas, né? Que também estudam, que também se capacitam aí para estar falando sobre esse tema super importante. Então, essa luz que vem lá do alto, através da inspiração, né? Rosa, eu só tenho a agradecer a participação, tá? É um tema que nos emociona muito, que deixa a gente bastante à vontade em falar pelo fato de sermos mulheres e mães também, por também errarmos, por também sentirmos culpa, por também sentirmos, né, desgastes. Enfim, isso para a gente assim, é algo que, como diz você, dá até dó de parar de falar, dá vontade de ficar o dia todo aqui, a gente fazendo essa autoajuda, né, todo esse trabalho aí, que uma ajuda a outra. E eu acho que, pegando esse gatilho aí, é exatamente isso mesmo. Eu acho que, principalmente nós mulheres, que sabemos, né, o significado e a dificuldade em sermos mãe, nós precisamos acolher umas às outras, cobrar menos, julgar menos, que isso vai trazer toda uma leveza, né, e todo um sentido especial em ser mãe, né? Como antes de ser mãe, eu me lembro muito bem que eu, né, algumas coisas eu atribuía à mãe. Hoje em dia, hoje em dia eu sei que é complexo mesmo. Então, que nós mães, umas possamos apoiar umas às outras, darmos as mãos, para que essa caminhada, essa jornada seja a mais sublime e a mais leve possível, apesar da grandiosidade que ela é.
É isso, Rosa. Ok, muito obrigada mesmo. Nós agradecemos assim, emocionado, com tamanha elucidação, com tamanhas reflexões, e queremos que você volte mais, né? Que você venha, né, mais vezes para as nossas entrevistas, que são tão boas, tão gostosas. E nós queremos agradecer aos nossos internautas, né? Agradecer porque eles têm realmente nos enviado perguntas que são desafios, cartas que são verdadeiros desafios para a nossa vida. E com eles, com os desafios deles, muitos são os nossos também, nós compreendemos um pouco melhor muitos aspectos dessa existência e dessa nossa reencarnação. Keila, nós te agradecemos mais uma vez. Pedimos aos nossos internautas que continuem a nos provocar. Cada carta é uma provocação e nós estamos aqui para aceitar o desafio, ok? Então, muito obrigada, que todos estejam na paz, na bênção do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada a todas as mães, muito obrigada a todos aqueles que facilitam a missão e o caminho de cada uma das queridas mamães. Muito grata a todos. Até a próxima.